Salve, salve, família vascaína, começando o nosso conteúdo diário de Vasco aqui no canal. Hoje, quinta-feira, 15 de maio de 2025, a gente vai falar de alguns assuntos. Olha só, o ranking dos reforços do Pedrinho, né? Quais deram certo, quais não deram, mas não deu do que deu, né? A gente vai dar uma olhada no Brasileirão Sub-20, o Vasco venceu, deu uma subida na tabela e vamos ver qual é o plano do Diniz nesse início de trabalho com tanto pouco tempo para treinar. Eu peço para você deixar aquele likezão no vídeo para apoiar o nosso trabalho, meu muito obrigado. Se você gostar do nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal. Vamos falar de Vasco! Pois é, vitória do Vasco ontem pelo Brasileirão Sub-20, 4-2. Olha em quem, ó. No Fortaleza, será um presságio para o jogo deste sábado? E com a vitória, o Vasco subiu 2 posições, estava ali em 10º, agora está em 8º, dentro da zona de classificação para a próxima fase. Lembrando, né, nessa primeira fase todo mundo joga contra todo mundo e os 8 primeiros avançam para o mata-mata. Próximo jogo é contra o Santos na próxima quarta-feira no estádio, no CT Rei Pelé, né, às 3 da tarde. Boa sorte para a garotada do Vascão. Campeonato Brasileiro. Na verdade, não tenho nenhuma notícia, porque ontem eu trouxe a tabela desatualizada, então, né, na obrigação aqui de manter os senhores bem informados, essa agora sim a tabela atualizada. Reparem que o Vasco, ó, com um empate, não sai da zona, tá? Sábado é vencer ou vencer. Vencendo, a gente passa pelo menos o Fortaleza, que tá lá com 10 pontos, e aí nos critérios de desempate o Vasco será pelo menos aí à frente do Fortaleza, a gente estará e sairemos da zona do rebaixamento, beleza? Claro, né, se tiver vitória. Olha só, família, quais são os planos do Fernando Diniz nesse início de trabalho, já que tem tão pouco tempo para se treinar, para trabalhar com os jogadores? E o Diniz definiu que as conversas, o bate-papo será o foco. Não só as conversas em grupo, mas principalmente as conversas individuais, tá? O GE cita inclusive Coutinho e Verratti como as lideranças, né, desse elenco e estariam sendo aí os mais... ter uma atenção maior do Fernando Diniz. E a principal objetivo é resgatar a confiança. Por isso a conversa está sendo tão importante. A gente via o Vasco com o Felipe na beira do gramado, até em jogos com o Carille, um time com medo, um time covarde, um time que estava ali só esperando ser derrotado, né? Não buscava a vitória, não tinha coragem para jogar. Então essa é uma tecla que o Fernando Diniz vai bater bastante nesse início, já que tem pouco tempo para trabalhar, né? O time, por exemplo, vai treinar hoje e amanhã. São 4 horas aí, 5 horas de treinamento, é muito pouco pra gente já ver uma mudança muito forte. Então, nesse começo mental será o foco do nosso treinador, que, para quem não sabe, é psicólogo de formação. E eu trago aqui também o ranking feito pelo GE dos 13 jogadores contratados pelo Pedrinho em 2 janelas de transferências, quais deram certo e quais não deram. Vai deixando a sua opinião à medida que eu for falando deles aqui. Bom, primeiro lugar, Nuno Moreira, né, valor gasto 3,5 milhões de euros, cerca de 22 milhões de reais, hoje é titular absoluto. É o grande acerto do mercado do Vasco na gestão do Pedrinho, né? Era desconhecido no Brasil, pouco badalado em Portugal e surgiu depois da frustração dos negócios de Brian Rodrigues e Bruma. E aqui eu concordo, né? Nuno Moreira deu certo, um jogador útil que precisa manter aí uma boa sequência, né? Segundo, Felipe Coutinho, estava no Aston Villa por empréstimo e é titular absoluto. A volta do Coutinho empolgou a torcida e tal, em campo entregou algumas boas atuações, mas a avaliação geral é que está bem abaixo da expectativa. E eu concordo, cara, eu acho que lá
na época da contratação foi uma boa contratação, eu me empolguei, a maioria dos senhores e das senhoras se empolgaram e eu concordo. Ainda está muito abaixo da expectativa, Coutinho tem que render mais para equilibrar a nossa expectativa com o que ele está entregando. Em terceiro, Lucas Freitas, estava no Palmeiras, né, emprestado ao Juventude, o último time que ele jogou de fato foi o Juventude, veio de graça e é titular, apesar que está lesionado, né? Mas antes dele se lesionar, vinha sendo titular absoluto. E eu acho que foi um bom reforço o Lucas Freitas, até porque a expectativa em cima dele foi muito baixa. Ninguém estava ligado aí nesse zagueiro, chegou sem custos, então acaba sendo sim uma contratação ok, né? Não dá para falar que foi uma boa contratação, mas uma contratação bem ok. Tietê estava no Botafogo, veio de graça, não consegue se firmar no time titular, eu acho que ainda está devendo. Ele teve algumas atuações boas, a melhor, na minha opinião, foi contra o próprio Botafogo, seu ex-clube, lá no Campeonato Carioca. Então, assim, dá para o Tietê apresentar mais, tá? Não tô falando que ele tá ruim, mas eu acho que ele tá muito mediano, né? Precisa melhorar um pouquinho mais o seu desempenho. Em quinto lugar aparece Daniel Fusato. Esse aqui eu vou até pular, o goleiro que veio de graça, é reserva, que a gente simplesmente nem viu jogar. Maurício Lemos, aqui a grande questão é que ele nem entra em campo, né? Jogador que veio de graça do Atlético Mineiro, teve problemas físicos na última temporada e assim, nem dá pra falar, tá bichado, não, porque foi negócio na costela, né? Foi um trauma na costela, uma pancada na costela, então não é relacionado a músculo, não é relacionado a algum problema crônico. Foi um azar realmente do Maurício Lemos, enfim, torcer para ele voltar e se firmar no time titular, que até agora também é uma decepção. Maxime Domingues em sétimo lugar, nem aqui tá mais, né? O Vasco gastou 9 milhões de reais nele, já está emprestado ao Toronto do Canadá, que disputa a MLS. Um jogador que para mim sofreu muito com a questão física, reclamou bastante do calor. Eu acho que não tem físico, não tem preparo para jogar uma Série A na competitividade que é o futebol brasileiro. Em oitavo lugar, Benjamin Garré. O Vasco gastou 15 milhões de reais, ele é reserva. Eu brinco aqui que ele é o penteadeira, né? Só fica penteando bola e dá de lado. Penteia a bola e dá de lado. Né? Mostra muito pouca eficiência, muito pouca participação nos gols. É um cara que até agora não aconteceu, essa é a grande verdade. O Garré chegou, né? Criou-se uma expectativa, por jogador argentino, canhotinho, mas até agora nada. Concordo aqui, ó, já dá para dizer que a negociação foi um erro. Em nono, Lucas Oliveira. Eu acho que o Lucas Oliveira está até bem colocado aqui. Veio do Cruzeiro sem custos, é reserva. E me desculpa, atuações bizarras, que ó, até o próprio GE coloca, ó, falhas contra Fluminense e Volta Redonda, acabou perdendo posição. Contra o Lanús ele quase dá uma pichotada. É verdade que o jogo já estava 1-0 para eles, não ia mudar muita coisa. Mas enfim, não pode colocar o time em risco em situações de gol. Esse aqui para mim já pode ir embora, não tem nível para jogar no Vasco. Lloyd Augusto estava na Turquia, no Alanyaspor. Vasco gastou 9 milhões de reais, é reserva. Ele começou muito disperso, muito descompromissado. Aí fez algumas partidas legais. Acho que a principal foi contra o Cruzeiro em Uberlândia, onde ele infiltrou umas 3 bolas ali pelo lado esquerdo. Parecia que tinha se encontrado, que ia começar a ser útil, mas já oscilou de novo. Enfim, é um cara que tem que trabalhar muito o mental dele. O nosso Lloyd é complicado, mas acho que uma contratação ruim. Por 9 milhões de reais você consegue coisa melhor no mercado. Em 11º, Alex Teixeira estava sem clube, praticamente aposentado. Veio no pacote Felipe Coutinho. Aqui, poupar tempo, né? Não preciso de analisar. O cara que nem devia estar no Vasco mais. O Souza, a mesma coisa. Tudo que eu falei pro Teixeira vale pro Souza. O Teixeira ainda consegue estar em campo, né? O Souza nem relacionado tá simplesmente ganhando um salário sem trabalhar. Essa é a grande verdade. Em último lugar, Jean Davi, o chileno Gnomo, que o Vasco gastou 8 milhões de reais
junto ao Toluca, e é outro que nem é relacionado. Esse nem é por questão física, né? O Souza é um pouco questões físicas, o Jean Davi nem é questão física, tá saudável, tá sadio, mas é outro que ele não tem nível de intensidade de aguentar uma Série A. O futebol dele tá numa rotação abaixo. Ele vai se dar bem lá nos Estados Unidos, em outro lugar. Aqui no Brasil, nem Carioca ele conseguiu se destacar, complicado. Então, assim, de 13 contratações, dá pra gente falar que o único acerto de fato foi o Nuno Moreira. E alguns jogadores que têm se mostrado úteis, né? Que é o caso do Tietê, do Lucas Freitas e do Felipe Coutinho, né? Isso é um nível de acerto muito baixo. O Vasco reclama que não tem dinheiro para contratar, mas quando tem aqui, ó, 22 milhões de reais, como não tem dinheiro para contratar, né? Só que quando tem, acaba gastando em jogadores, tirando o Nuno, em jogadores que não rendem, né? Então, para essa janela do meio do ano, o Diniz merece reforços, o torcedor do Vasco merece reforços e reforços que rendam alguma coisa em campo. Chega de apostar, chega de inventar moda, tá? Tragam reforços que vão entrar em campo e ajudar o time. Bom, família, o vídeo acabou se estendendo um pouquinho, queria agradecer a sua audiência. Se você quiser continuar assistindo o conteúdo de Vasco aqui no canal, tem um card passando lá no cantinho para você clicar e conferir. Quem é Vasco, deixa o like, quem é muito Vasco, se inscreve no nosso canal. A gente se vê a qualquer momento para mais informações do Gigante da Colina. Vale Vasco, tamo junto e até lá.